Olá, meu nome é Bruno. Esse é o projeto Entre o Aie e o Orum aqui no YouTube. E hoje eu quero trazer para vocês mais uma experiência de leitura. Hoje eu quero falar sobre a Cabala Mística da Dion Fortune. Esse livro ele foi escrito originalmente em 1935 pela Dion Fortune. Ele contém 274 páginas divididas em 3 partes. Para a gente começar, primeiramente, para quem nunca teve contato com esse conceito, o que é Cabala? Cabala é uma ramificação dos estudos judaicos sobre o universo, sobre Deus, sobre a criação e sobre o próprio ser humano, Então a gente tem o livro sagrado judeu, a Torá, o Pentateuco da Torá. A gente tem os livros inspirados, de estudos mais aprofundados e espirituais, como o Zohar, o Sefer e Yetzirah. E a gente tem o diagrama da Cabala, o diagrama da Árvore da Vida. Então, você já ouviu falar desse termo, Árvore da Vida, ou árvore, mais especificamente a Árvore da Vida da Cabala, mas não estava familiarizado com o que é exatamente. Então, como eu disse, é uma síntese desse estudo, É um diagrama, literalmente, tá? Então, aqui está um exemplo que tem nesse próprio livro da Árvore da Vida, da Cabala e os seus 32 caminhos, tá? Então, dentro desses 32 caminhos, a Dion Fortune vai explicar, nós temos 10 sefiró, que são aquelas bolinhas que você vê na Árvore da Vida, e 22 caminhos, 22 pontos de transição, tá? Então, a sefiró, as bolinhas, seriam estados de espírito ou estados de consciência, que a gente alcança gradativamente. E os caminhos, as linhas de ligação entre as sefiró, são os caminhos, são os pontos de transição, são as fases de transição que a gente passa entre um plano de existência, um plano energético, uma visão de mundo, um ponto evolutivo, a gente pode dizer, entre um ponto evolutivo e outro, entre uma sefirá e outra, tá? Então, basicamente é isso, é um diagrama que sintetiza esse estudo, tá? Dos princípios da criação, dos princípios do universo, do homem e de Deus, tá? Falando de uma maneira bem resumida, porque é muito profundo, é um estudo muito profundo, tá? E nesse livro, a Dion Fortune, que é uma autora já conhecida dentro do ocultismo e do esoterismo, tá? Ela tem outros títulos muito famosos como Autodefesa Psíquica, a Sacerdotisa do Mar e a Sacerdotisa da Lua, o Trabalho do Iniciado. Ela tem vários títulos famosos dentro do ocultismo e do esoterismo, tá? Ela já é uma autora consagrada, tá? E ela vai trazer aqui na Cabala Mística uma introdução, uma iniciação, entre aspas, ao conceito da Cabala, para quem nunca teve contato, para quem não é judeu, para quem não é iniciado, para quem nunca teve acesso a esse estudo, a esse conhecimento. A Dion Fortune traz isso de uma maneira bem didática e bem acessível, É muito interessante o livro por conta disso, tá? Ela vai falar de cada uma das 10 sefiró. Ela vai falar da 11ª, que é Da'at, a sefiró invisível. Ela vai falar dos caminhos, como é que eles funcionam. Ela vai falar do espelhamento da árvore da vida, que é a árvore da morte, ou seja, é a polaridade negativa ou maligna da árvore da vida, que é a árvore da morte. Ou seja, a gente tem aqui o diagrama da árvore da vida e abaixo dele espelhado mesmo, como se eles estivessem sobrepostos, a gente tem a árvore da morte com as suas 10 clifotes e os seus túneis de Sete, os 22 túneis de Sete. Então, é esse estudo que ela vai trazer para a gente, E ela vai trazer também nesse livro os paralelos entre as energias astrológicas, planetárias, as energias dos signos e as energias da árvore da vida, as energias cabalísticas, assim como ela vai trazer também os paralelos entre
o tarô e a cabala, né? Como, por exemplo, os 4 níveis de existência em que a árvore da vida se encontra e os 4 naipes do tarô, os naipes numerados de As a 10 e os seus paralelos com cada uma das Sefiró, e os 22 arcanos maiores dentro de cada um dos 22 caminhos da árvore da vida e as suas letras do alfabeto hebraico correspondente, que também são 22, tá? Então é um estudo muito interessante e, como eu disse, acessível para quem nunca teve contato com a Cabala e com esse estudo judaico, tá? Então é uma indicação que eu faço para quem tem interesse em acessar esse conhecimento, quem está estudando esoterismo e ocultismo e quer conhecer a Cabala. Obviamente, como eu disse, é uma iniciação, é um começo, você não vai sair um cabalista apenas com a leitura da Cabala mística, tá? Existem outros estudos, como eu falei para vocês, o Zohar, o livro do Esplendor, né? O Sefer Yetzirah, que é o livro das criações ou das formações, a própria Torá, né? E vários outros estudos que são necessários para você conhecer realmente a Cabala de maneira profunda. Mas esse livro dá uma boa base para quem quer estudar isso e quem se interessa por esses assuntos e os seus paralelos, né? As comparações entre energias planetárias, entre o tarô, entre hermetismo e aí por diante. Então tem tudo aqui nesse livro, A Cabala Mística, né? E esse título, A Cabala Mística, é porque aqui no livro a John Fortune ela faz uma comparação entre a Cabala, o estudo da Cabala e da Árvore da Vida, e o Yoga, né? Dentro dos hinduísmos, né? Do budismo. Porque o sentido do Yoga é religar o ser humano a Deus, né? Ou o nosso Deus interno, ou ao nosso eu superior. E a Cabala tem esse mesmo conceito. Então, a Cabala mística, como ela diz, é o Yoga do Ocidente, né? Segundo a John Fortune. E essa comparação que ela faz também é muito interessante. Se você também já estudou alguma coisa sobre Yoga, sobre a Kundalini, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, o caminho de ascensão da Árvore da Vida é muito parecido com o caminho de ascensão da Kundalini entre os chakras, né? E existe também essa comparação feita pela John Fortune, né? Da Sefiró, da Árvore da Vida, esse caminho ascendente e a ascensão da serpente de fogo, da Kundalini, através dos chakras, através dos planos de existência. Ou seja, são todos esses paralelos que têm, no fundo, um mesmo fim, um mesmo conceito, que é a reaproximação, a religação do ser humano, do homem, com Deus, com o seu Deus, com o eu superior, tá? Então, é esse livro que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Obrigado!